Os irmãos podem se assentar. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Muito bom estarmos juntos. Apesar de pastor Sérvulo estar voltando de férias hoje, eu vou dar esse descanso para ele ainda. Então a gente vai ter essa oportunidade ainda de partilhar da palavra do Senhor. Hoje iniciamos mais uma semana com o Dia do Senhor e também vamos interceder por uma nova família da nossa igreja, Gustavo e Gabi. Então estejam atentos a todas as famílias, mas de maneira especial, esteja atento essa semana a eles. Pratique aquela pergunta, o que é que eu posso orar por você? Ela destrava muita coisa. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Jeremias. Jeremias capítulo 9. Nós temos aproveitado esse momento onde ainda estamos iniciando um ano e temos falado sobre aquilo que nós precisamos para as nossas decisões, que nós ainda estamos planejando, estamos mirando nos nossos objetivos. Aqueles que são bem organizados já têm os seus planners desde dezembro já preenchidos, mas não é tarde para a gente poder pensar em princípios que as Sagradas Escrituras nos guiam para esse fim. Então, eu quero ler esse texto ainda com esse objetivo em mente, para que nós possamos ser guiados pela palavra do Senhor. Então, leia a palavra do Senhor comigo, ouvindo, mas faça-o com fé, após o que eu também quero orar. Então, oraremos pela família dessa semana. A partir do verso 23, irmãos, eu acho que eu não falei, Jeremias 9, a partir do verso 23, diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração, colocando nosso coração diante do Senhor. Bendito Deus, lemos a tua palavra, confessamos os nossos pecados, dedicamos ao Senhor em resposta à tua palavra, aquilo que o Senhor tem nos dado, e queremos agora, Pai, com clareza e dependência do Senhor, ouvir a tua voz. Nós precisamos de ti, Cristo. E esse é o momento que está reservado para, de maneira especial, o Senhor expor a palavra aos nossos corações. Nos ajuda nesse momento, nos socorre nos nossos desvios de mente, quando o nosso corpo querer outra coisa, que o Senhor com teu Espírito nos guie até a tua palavra novamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, esse texto, ele está no livro de Jeremias. É um texto escrito pelo próprio Jeremias, apesar de entender-se que esse livro ele não foi escrito exclusivamente por Jeremias, mas é importante nós não perdermos de vista o propósito em que o Senhor tem
junto a esse profeta, de lembrar aos exilados os motivos de suas provocações e suas provações, e garantir a eles que, se eles se arrependerem, o povo de Deus então voltaria para a terra prometida com grandes bênçãos. Quando você lê esse texto, é importante ter isso em mente. O povo de Deus, ele estava vivendo, como nós vimos aqui na leitura continuada de Juízes, o povo, desde o início do seu tempo na terra prometida, já tinha seus desvios e estavam vivendo em conformidade com o seu próprio coração. Mandava. E nós temos aqui um momento da história de Israel em que Judá já está no exílio. E aqui o profeta está, então, anunciando as sentenças, os motivos da parte do Senhor. E há algo de especial entre o capítulo 7 e o capítulo 10 que é importante para nós. É que o assunto que o profeta trata aqui está relacionado ao templo. E há algo muito interessante, porque Jeremias, ele rejeitou a suposição geral de que o templo protegeria Jerusalém de sua destruição. E Jeremias vai defender isso. A partir lá do capítulo 7 até o início do capítulo 8, ele vai falar sobre o templo de Salomão, sobre Siló, que era uma fonte que passava em meio àquela nação. E nós temos ali Deus declarando os pecados de Judá. Na sequência, de acordo como nos mostra o texto, a partir do capítulo 8, os pecados e os julgamentos de Judá são bem esclarecidos, postos sobre a mesa, para que esse povo não se esqueça do motivo por que estão vivendo o exílio. Mas no capítulo 10, depois do texto que nós vamos meditar aqui, nós vemos o Senhor falar claramente sobre a idolatria. E ele fala sobre como que o Senhor trata, então, o coração desse povo. Eu vejo esse texto, irmãos, como mais um resumo das Escrituras. Porque nós temos espalhado pelas Escrituras alguns textos que eles são muito caros, são importantes para que nós os tenhamos memorizados. Por exemplo, o texto de Êxodo, quando o Senhor fala dos 10 mandamentos, é importante que nós tenhamos nossos filhos, mas nós também, com os mandamentos bem claros, porque eles resumem para nós, eles expressam para nós aquilo que é, de forma resumida, o caráter de Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, o próprio Cristo, ele faz resumos. Quando questionado sobre o que é o sumo, a essência dos 10 mandamentos, Cristo nos fala amar a Deus e amar ao próximo. Ele pega as 2 tábuas da lei e faz ainda um resumo. E de modo semelhante, eu vejo que no meio daquelas profecias que acusavam o povo de Judá, eu vejo Jeremias fazendo um resumo daquilo que é necessário, é essencial para que todo crente no Senhor Jesus não perca de vista o que o Senhor requer de nós, o que Ele requer de cada um de nós. Por isso, nessa manhã eu quero meditar sobre o tema Despertados para o Essencial. E eu quero começar vendo isso a partir do verso 23. Volte seus olhos para o texto, porque o texto ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Eu quero notar com você que logo de cara, nesse meio entre profecias revelando o pecado do povo, entre essa constatação da idolatria do povo de Judá, Deus ele então fala sobre as dádivas do Senhor.
que estão postas para cada um de nós, em medidas diferentes, obviamente. Mas ele fala de dádivas essenciais para a nossa vida. Só que a questão que está posta aqui, e é o que eu quero perceber com os irmãos logo de início, é que as dádivas do Senhor não são a glória do cristão. E por isso que o texto nos conduz a falar sobre a sabedoria, a força e a riqueza. Eu e você precisamos de sabedoria no sentido de ter entendimento das coisas. Eu e você somos cognitivos, motores. Nós precisamos entender e então praticar. E obviamente algumas coisas são naturais para isso, outras não. Mas a sabedoria que está posta aqui, ela pode ser expressa em diversas faces, em diversas áreas da vida. Por exemplo, Jeremias poderia então ali estar pensando: não se glorie o sábio na sua sabedoria de guerra, sua habilidade de defesa. Mas ele também poderia pensar sobre a sabedoria de ser um bom administrador de recursos. Ele está dizendo: não se glorie nas suas habilidades intelectuais. Mas ele segue e mostra uma outra área da nossa vida. Não se glorie o forte na sua força, na sua habilidade de exercer poder, na sua habilidade de valentia, bravura. Apesar de homens ter que ter essas virtudes, Jeremias está dizendo: não se garanta nelas. Não se glorie, não seja alegre, exultante por causa da sua força. E ele continua então e fala de uma outra questão que também é muito essencial. Nós precisamos de bens, de riquezas. E ele diz claramente: não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o verso 24, ele nos mostra no que é que nós devemos nos gloriar. O verso 24, ele diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Veja bem, querido, veja bem, querida, crianças, prestem bem atenção nisso. O conhecimento íntimo do Senhor é o orgulho do cristão. É no que ele deve se gloriar. E de maneira enfática, Deus fala com o profeta duas palavras que elas podem ser sinônimas, mas elas têm um teor aqui complementar. Conhecer e saber. São duas palavras-chave para nós. A palavra conhecer aqui, ela pode ter algumas conotações, mas aqui eu entendo de maneira mais precisa para esse contexto aqui, é dar atenção a. Eu, quando cheguei aqui na Igreja Presbiteriana Pedras Vivas novamente, eu não conhecia algumas pessoas. Não sabia o nome, não sabia onde morava e ainda continuo sem saber de alguns de vocês. E a gente vai aos pouquinhos. Mas eu passei a conhecer alguns de vocês que eu não conhecia. Isso aqui tem um nível de intimidade. Quando no sinônimo, na palavra complementar, o profeta diz assim por boca do Senhor: em o conhecer e saber, essa palavra saber, ela tem uma conotação de reconhecer. Então, eu conheço a Walter há pouco tempo. Mas o outro Walter, eu já reconheço. O outro Walter, eu já tenho outro tipo, outro nível de intimidade. E o nível de intimidade que eu tenho com eles já e ainda não é o mesmo que eu tenho com a minha esposa.
o que Deus está chamando a igreja a ser despertada no que pertence à glória da igreja, o que compõe a glória da igreja, é porque a igreja, ela tem esse reconhecimento de quem é o Senhor. Ela conheceu, mas ela continua crescendo e aprofundando esse conhecimento. Ela vai se familiarizando com. Então tem uma primeira conclusão que eu já quero então perceber. O orgulho do cristão está essencialmente relacionado à disposição de dar atenção a Deus e o reconhecer. Contudo, dá atenção a quê? Reconhecer Deus em quê? O profeta, ele diz ao que ele é e faz, que eu sou o Senhor e faço. Preste bem atenção, porque aqui já há uma soma também de uma nova conclusão que nós precisamos chegar. Se essencialmente nós precisamos estar num relacionamento de dar atenção a Deus, de reconhecer, de nos familiarizar, de nos aproximar mais e mais do Senhor, aqui nós temos o alvo do que é que nós devemos gastar a nossa atenção em saber quem Deus é. E ele diz assim, que eu sou o Senhor e faço. O que ele faz nos dá conhecimento de quem ele é. Quem ele é nos indica o que ele faz. Esse é o caminho que eu e você precisamos percorrer. Conhecer os atributos de Deus. Os atributos de Deus nos mostram o que Deus faz. E o que Deus faz nos mostra também os atributos de Deus. E é importante que nós tenhamos atenção, porque o próprio Deus faz uma mini lista, um resumo dos seus atributos. Ele fala das misericórdias que ele pratica na terra. Ou seja, Deus é misericordioso. As misericórdias que ele pratica na terra nos revelam que ele é misericordioso. Ele age com misericórdia na terra com os seus eleitos, pois ele é misericordioso com quem Deus ama. Um exemplo que talvez eu e você possamos notar, e crianças rapidamente lembram também, é o de Sansão. Um juiz que Deus estabeleceu para, então, libertar o povo de Israel. Mas Sansão, ele se desvia dos caminhos do Senhor, ele cede, ele é preso, ele sofre consequências do seu pecado, mas é interessante como é o fim da vida de Sansão. Sansão, ele clama pela misericórdia do Senhor. E ele clama de modo que ele possa ser útil na mão do Redentor mais uma vez. E o Senhor age com misericórdia. Ele deixa com que Sansão use a sua habilidade de força para glorificar o Senhor uma última vez antes de partir. Deus é misericordioso, mas ele também diz que ele faz juízo na terra. Deus é juiz. Ele age com juízo na terra, pois sua lei requer uma resposta das suas criaturas. Para os que são obedientes, para os que estão com o coração em fé, são submissos e recebem a salvação, mesmo com a condenação que a lei mostra e revela o pecado. Mas para os que são desobedientes, para os que querem confiar na força do próprio braço para serem justos diante do Deus Todo-Poderoso, a esses rebeldes, Deus reserva a condenação. E nós temos diversos exemplos disso nas Sagradas Escrituras. Daqueles que agiram por causa da fé, crendo no Messias. Ou daqueles que agiram em desobediência por causa da sua fé em outra pessoa, em outra coisa, num ídolo. Mas a lei de Deus, ela tem essa prerrogativa
de fazer com que todos, então, sejam avaliados segundo o caráter de Deus. E isso mostra o quanto que Deus ele é juiz, que ele vai então pôr todas as obras diante dos seus olhos como já está, e ele vai julgar. Mas a palavra que soma a esse atributo é justiça na terra. Deus ele faz justiça na terra, e isso nos revela que Deus é justo. Ele age com justiça na terra, pois ele dá a cada pessoa o que merece. Deus exerce a sua justiça, dando recompensas, mas também justificando os eleitos. Pois a justiça é a conexão da misericórdia com o juízo de Deus. Por isso, esse é um atributo especialmente relacionado à pessoa e obra de Cristo. Ele é o perfeito cumpridor do pacto de obras que todos estão responsáveis em cumpri-lo. Quer queira, quer não. Quer tenha conhecimento dele, quer não. E é somente no segundo Adão que esse pacto ele é cumprido, e todos os que nele depositam a fé estão livres da condenação. Por isso, querida igreja, Cristo é a prova dos últimos dias para todas as pessoas. O que nele crê será justificado e salvo. O que o rejeita será condenado por não ser perfeito no pacto de obras. E por que Deus quer que o conheçamos dessa maneira? Por que Deus quer que nós conheçamos que ele faz misericórdia, que ele faz juízo, que ele faz justiça? Por que Deus quer ser conhecido assim? Porque conhecer a Deus é o que o agrada, ele diz no texto. Mas também para que a igreja se glorie corretamente. Essas duas coisas eu quero perceber com os irmãos agora. O primeiro motivo que eu citei foi porque conhecer a Deus é o que agrada. O texto nos diz claramente no verso 24, lá no finalzinho, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus ele já tinha dado muitas provas muito antes do profeta Jeremias de que era isso que o agradava. Por exemplo, o texto de Êxodo, capítulo 6, os versos 6 e 7, Deus se agradou em se tornar conhecido aos filhos de Israel. Lá no texto, a partir do verso 7, ele diz assim: tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Percebe? O Senhor se agrada em que o conheçamos. Jó, ao final do seu livro, ele é conduzido a um conhecimento de Deus que ele não tinha antes. Lá no verso 4 e 5 do capítulo 42, Jó diz assim: escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus se agradou em fazer Jó o conhecer em meio ao seu sofrimento. Mas o grande ponto aqui é: Deus queria ser conhecido. Oséias, capítulo 6, verso 3. Mostra que Deus se agrada quando o conhecimento dele é o que verdadeiramente enche o coração do seu povo. Ele diz assim lá: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre vós como chuva serôdia que rega a terra. Apesar de Deus estar falando isso como se estivesse falando a fala que o povo estava praticando, dizendo assim: não, nós vamos conhecer ao Senhor e vamos progredir conhecendo ao Senhor, mas isso não era de fato o que estava no coração do povo. E Deus usa essas falas do povo para fazer o povo perceber que aquilo que é primordial para o nosso Deus é que nós o conheçamos. Mas eu acho que não tem, querido irmão, nenhum texto das Sagradas Escrituras que deixa essa mensagem
mais estampada do que a oração do nosso Cristo. Em João 17:3, Cristo disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja, Deus te agrada tanto em ser conhecido pelo seu povo, pelos seus eleitos. Preste bem atenção nisso, igreja. Que resumiu a vida eterna em conhecer a Deus, a conhecer a Cristo. Portanto, precisamos que o Senhor desperte-nos para o que é essencial. O que agrada a Deus é que é o essencial. Por isso devemos nos empenhar em conhecê-lo. Nada pode nos fazer mais vivos para Deus neste mundo. Nenhum conhecimento é mais essencial. Na medida em que você já está, com a quantidade que você já consegue ler, com o nível de conhecimento que você já tem, é daí para mais. Isso está em conformidade com o que agrada ao Senhor. E por que Deus quer que o conheçamos assim? A primeira coisa que eu falei dentro dessa ideia é para que nós vivamos em conformidade ao agrado do Senhor. Mas ele fala um segundo motivo aqui, para que a igreja se glorie corretamente. Porque ele começa o verso 23, dizendo que nós não devemos nos gloriar. Mas ele fala no que nós devemos nos gloriar. Ele está dizendo no que deve ser a alegria da igreja, a felicidade do cristão. Então ele fala deste modo para que a igreja se glorie corretamente. Nos versos 6 e 7 de Deuteronômio 4, Deus fala por meio de Moisés sobre o valor da igreja. Lá no verso 6 ele diz assim, falando que o povo deve guardar os mandamentos. Ele diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, preste bem atenção, irmão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. O valor da igreja, o valor do cristão, está em ter Deus habitando no meio dela com a sua palavra revelada. Deuteronômio 6, ele ainda contribui para nós nesse sentido, porque ele fala da eleição de Israel. Ele diz assim no verso 8, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel. A eleição de Israel não estava relacionada a nada que eles tivessem em si mesmos para se gloriar. A minha eleição, Deus ter me escolhido, não tem relação com nada que previamente Deus possa ter visto em você. A glória da igreja, preste bem atenção, está em conhecer ao Senhor, saber quem Ele é e o que Ele faz. Isso é que é o seu orgulho. Isso é que é o que deve encher o seu coração de alegria. E o Novo Testamento, ele nos faz chegar a essa mesma conclusão. Na verdade, quero melhor dizer, nós só chegamos a essa conclusão porque o Novo Testamento nos ajuda. Ele é quem nos dá esse caminho. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, 31, ele diz, para que, como está escrito, aquele que se gloria,
glorie-se no Senhor. E ele repete esse ensino lá em 2 Coríntios 10, ele diz assim: aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se gloria, e sim aquele a quem o Senhor louva. Igreja, preste bem atenção. Se o nosso valor está em Deus, em quem Ele é, nós não precisamos nos tornar sensíveis aos ouvintes, no sentido de nos tornar palatáveis aos nossos ouvintes. A igreja, ela não é relevante onde ela está, porque ela se torna amoldada àquilo que as pessoas conseguem entender e ouvir. O valor dela não está nisso. O seu valor não está em você tentar parecer ser bom para o mundo. O seu valor está em você ter a palavra de Deus habitando ricamente no nosso meio. Por isso, a igreja deve se despir de toda tentativa de se fazer bem vista aos olhos das pessoas de fora. Mas deve gloriar-se em saber que o Senhor é Deus e ser ela o alvo do seu amor. Gloriar-se em Cristo, ser visto nela. Gloriar-se em Cristo, ser visto na tua vida, como aconteceu com os primeiros cristãos lá do primeiro século, Atos, capítulo 11. E pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, porque a identificação com Cristo era tão grande que não tinha outro nome a ser dado para eles a não ser pequenos cristos. A nossa glória está para nos parecermos com Cristo. Quanto mais você se parece com Cristo, mais você está vivendo em conformidade com o que realmente te dá valor. E como fazemos para verificar se estamos despertados para o que é essencial para o nosso Deus? Como que nós verificamos? A profecia nos mostra. Os versos 25 e 26 falam que o coração é quem mostra a verdade sobre nós. Volte seus olhos para o texto. Porque o texto ele diz assim, a partir do verso 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá, e a Edom e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Deus mostra aqui, querida igreja, que Ele quer o coração do seu povo, juntamente com a sua obediência. Essa é que é a verdadeira conversão. Jeremias, logo no início do seu livro, no capítulo 4, há uma chamada que diz assim: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, homens de Judá. Mas depois, ainda já chegando para o final também do livro, o profeta diz lá em Jeremias 31, dizendo assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. E isso parece ecoar na mente dos profetas, porque Ezequiel também fala algo muito semelhante. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E o apóstolo Paulo, entendendo bem essa doutrina que o coração é a fonte da existência do homem,
Ele diz lá em Romanos 2, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração. E o apóstolo ele vai então nas cartas ampliando exatamente esse conceito que ele enxerga lá nos profetas, que ele enxerga lá na lei. Gálatas 6 diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Filipenses capítulo 3 também nos diz algo assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A palavra de Deus nos chama a circuncidar, pois, o nosso coração. É a fé que eu e você estamos evidenciando, que nos mostra onde está o nosso coração. A que glória o nosso coração está apegado. Se há um valor pessoal ou se há um valor que é derivado, que é posto em você quando você começa a caminhar com Cristo. Porém, quem busca a Deus de todo o coração? Quem aqui poderia dizer, eu busco a Deus de todo o meu coração? Há mais evidências de que quem não busca a Deus de todo o coração do que o contrário. Desventurado homem que nós somos, porque não vivemos em conformidade com aquilo que é o essencial para o Senhor. Quem nos livrará do corpo dessa morte? O apóstolo nos lembra, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, preste bem atenção. A conversão, o retorno, a renovação, o despertar-se não está em ações que você possa fazer. Esse é o ciclo vicioso da circuncisão apenas da carne. A verdadeira circuncisão de coração é ver o seu valor apenas em Cristo. A verdadeira conversão, querida igreja, é ir até Cristo, despido de todo valor humano, todo valor mundano, todo valor que é superficial. É ir a Cristo quebrantado e triste pelos seus pecados, porque você percebe que você tem um coração de pedra e não de carne. Porque essa é a sua natureza. E quando o profeta é lembrado desse coração incircunciso, não apenas dos outros povos, mas da igreja do Antigo Testamento, ele está falando, merece castigo todos os outros povos, o Egito, todos esses povos em volta do meu povo merecem um castigo, mas Israel também merece, porque é uma igreja impenitente, é uma igreja que é indolente, é uma igreja que prefere os ídolos, porque tem um coração que é de pedra. Ir a Cristo quebrantado e triste pelos seus pecados, e sobretudo pelo pecado de se orgulhar em algum valor próprio. Mas deixa eu lhe falar, não há valor em você que agrade a Deus. Largue esse peso. O único que tem valor, o único que é agradável, o único que confere glória e beleza, o único que pode nos adornar com o bom perfume que é agradável ao Santo Deus, ao Deus Todo-Poderoso, é Cristo. O essencial é Cristo, não é a sua riqueza. O essencial é Cristo, não é a inteligência que você já adquiriu. Não é a sua sabedoria.
O essencial é Cristo, não é a sua força. O essencial é Cristo, não sou eu, não é você, igreja. Por isso, desperte-se para Cristo. E eu quero concluir chamando você a 3 ações. Porque se nós devemos nos voltar para Cristo como aquele que é o essencial para que nós vivamos uma vida, um ano agradável ao Senhor, com projetos que sejam agradáveis ao Senhor, que sejam em conformidade com as suas sagradas escrituras, a primeira coisa que eu quero então chamar você é: quebrante-se diante de Cristo e Ele o despertará. E isso começa nós avaliando ao que nós estamos achando que confere valor para mim, para minha família, para minha igreja. É um local? O que confere o valor para minha família é ela ser grande? O que confere valor para minha família é eu fazer homeschooling? O que confere valor para minha pessoa é a sabedoria que eu adquiri com muito estudo? É a força de trabalho que você tem se empenhado de segunda a sábado? Isso é o que está conferindo valor a você? As suas posições sociais? Porventura, os bens que você tem é o que tem lhe conferido valor? É a sua saúde, em que alguns inclusive acham que falar e que acham que é bonito, dizer que acordam muito cedo e vão dormir tarde da noite, porque estão trabalhando. O que confere valor a você, igreja? Abandone tudo isso ante os pés de Cristo e deixe Ele conferir o verdadeiro valor para você. Não é a sua obediência que confere valor a você. Não é porque você está cumprindo o que papai e mamãe diz. Mas continue fazendo o que papai e mamãe diz. Mas não é isso que confere valor a vocês, crianças. O que confere valor a você, criança, é Cristo no teu coração. É quando você pecar, você ir até Cristo. Porque Cristo é o intermediário entre você e a lei. Então, queridos pais, por favor, eu rogo a vocês, ao invés de levar os filhos de vocês apenas à prática moral e ética, levem primeiro seus filhos a Cristo. Quando ele pecar, fale com ele sobre a necessidade dele de Cristo. E não de te obedecer. Porque obedecer a você é consequência dele ver o valor que ele tem em Cristo. O essencial é Jesus nos seus planos. O essencial é Cristo na sua educação. Seja ela qual for a modalidade. Confie em Cristo para conduzir o teu filho. Não se ele vai estudar em escola X. Não se ele vai passar em prova tal. O que confere valor ao teu filho não é o vestibular que ele vai fazer. Não é a universidade que ele vai cursar no Brasil ou fora dela. O que confere valor ao seu filho é Cristo. O que confere valor ao seu casamento não é ele estar todo certinho e bonitinho. É se nas muitas lutas você e sua esposa estão indo até Cristo para resolver os seus defeitos, os seus dilemas.
Porque não tem casal perfeitinho. Vá até Cristo. Mas há algo que eu e você não podemos perder de vista. Que diante disso tudo, Cristo deixa muito claro que antes, ou melhor dizendo, em conjunto com a sua obediência, Cristo quer o seu coração. Entregue o seu coração a Cristo e Ele despertará você para viver uma vida que glorifica a Deus. E talvez essa seja a manhã que você está ouvindo isso com mais clareza. Talvez isso está fazendo sentido para você. Cristo não quer a sua riqueza. Ele não precisa. Cristo não quer a sua vida certinha. Cristo quer o teu coração. Por isso, se você precisa tomar essa decisão, porque Cristo está falando ao seu coração essa manhã, não deixe para já já. Entregue seu coração a Cristo. E Ele é quem vai despertar em você o que você precisa para viver uma vida que glorifica a Deus. Mas diante disso tudo, não podemos deixar de lembrar, de reforçar que eu e você precisamos crer que Jesus pode quebrantar o nosso coração. Eu comecei essas aplicações falando sobre isso, chamando você a se quebrantar. Mas talvez essa ação, nesse momento, seja algo que você nem consegue dar esse passo. Talvez você não tenha ânimo e nem consiga dizer, como o presbítero bem disse aqui na liturgia, nomear os seus pecados diante da presença do Senhor. Não são poucas as vezes que nós fazemos e estamos assim. Sem jeito, sem eira, sem beira. Cristo, Ele pode quebrantar o teu coração. E quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, como falamos todos os domingos, essa não é uma mesa para quem tem valor em si mesmo. Essa é uma mesa para quem está olhando para Cristo e vendo em Cristo o seu valor. Essa é uma mesa para aqueles que sabem que precisam de um coração quebrantado, mas não conseguem produzir esse quebrantamento. Mas Cristo pode. E vir até essa mesa é dizer a Cristo, Cristo, eu não só tenho interesse em Ti, como eu creio que só o Senhor pode promover os efeitos da salvação na minha vida. Não é a minha força, não é a minha sabedoria, não é a minha riqueza, Deus. E vi até aqui, querido irmão, participar desse momento que é, sim, glorioso, mas porque ele nos leva até Cristo. Ele nos faz experimentar mais quem é o nosso Cristo. É lembrar que nós não somos, mas Ele é. E é confessar diante de Deus e dos homens que é nisso que você crê. Por isso eu quero chamar você a renovar a sua esperança em Cristo, para que Ele desperte você para o essencial. Eu quero chamar também você que não está apto para participar dessa mesa, seja porque você ainda não foi introduzido pelo batismo,
seja porque você ainda não professou a sua fé, que é o caso das crianças pequenas, que ainda não professaram a sua fé. Seja você que esteja em um processo de disciplina. Examine o seu coração. Essa mesa, ela não é privada a você por causa dos seus méritos, mas porque você precisa desse quebrantamento. Sinta-se encorajado nesse momento, não participando, mas indo até Cristo. Iniciando o processo que você precisa para se tornar membro de uma igreja fiel às Escrituras. Mas todos nós, nessa manhã, precisamos olhar para essa mesa e ter esse exame. Eu quero chamar os presbíteros aqui à frente para que nós possamos